Levante-te e caminha. Romeu de Campos Vergal. Conteúdo resumido. É uma obra que tem duas variantes principais, a reencarnação e a imortalidade do ser, mostrando que somos apenas passageiros temporários neste mundo da matéria. Surge et ambula. Quem manuseia as páginas do Evangelho cristão, encontrará a velha decadente Cafarnaum dormitando, sonolenta, à margem tranquila na placa de ametista, que é o lago Tiberíades. Numa tarde, a cidade se alvoroça, chegava, precedido pelas auras da fama, um popular revolucionário, Rabi da Galileia, que andava operando curas esplêndidas, com seu alto poder curador, as quais eram consideradas milagres pelo vulgo. Na praça principal se reunira muita gente, centralizada pela figura do invulgar Messias. Súbito as atenções se fecham em conhecido paralítico, para ali conduzido em sua cama. O Nazareno se aproxima do anquilosado, superpõe-lhe a mão e exclama, com voz ressoante de energia e doçura, surge et ambula. E, aos influxos do magnetismo poderoso do grande mago da Judéia, o doente se levantou e se pôs a andar, banhado de alegria, ao som da admiração geral. Hoje novos ventos sopram, os favores da liberdade espiritual desprenderam-se dos quebrados vasos do medo, do dogma, da ameaça. O espírito, rompido o casulo do tradicionalismo estéril, livra-se nas asas da evolução. O pensamento, águia emplumada, de larga envergadura, rebentadas as correntes do religiosismo atávico, difunde-se pelos espaços ganhando em extensão e profundidade. Os deuses valetudinários, cegos, surdos, mudos, nebulosos, criados pelas crenças organizadas, estão caindo dos pedestais. E uma vida dilatada e forte sobe de nível numa ânsia incontida de perfeição. Este livro não é, para as ovelhas do rebanho de Panurgo, nem para os que ainda tremem e temem ante as ameaças cinzeladas pelos castigos divinos, e, sim, para os libertos, os que alijaram de si as corroídas muletas, para os candidatos a um conhecimento superior do homem e das coisas, para os que desejam enfrentar a vida cônscios e senhores. Perder-se, eu diria a cada ser humano, que em essência é, mesmo que o não queira ou não o saiba, um espírito imortal, uma chama eterna ardendo dentro do infinito da vida. Vida universal, inteligente, que se manifesta em tudo e em todos. Levanta-te e caminha. 1. A imortalidade na Índia. Contemplemos a antiquíssima e sonhadora Índia. O Brahmanismo ou hinduísmo, fundado por Vyasa, é uma filosofia religiosa vazada nos livros Vedas, Upanishadas e Puranas. Calcula-se que foi introduzido nas terras do Ganges há uns 60 mil anos. Como a literatura dos caldeus sumiu da vista posteridade profana, bem assim tudo que dizia respeito à submersa Atlântida, também o Rig Veda, é o mais antigo exemplar da religião atiária, permanece mudo ante os orientalistas, que não compreendem seu espírito, porque não encontram o código que o devia revelar. Pois bem, é de lá, fundo dos tempos, atravessando gerações e milênios chegam até nossos dias ensinamentos profundamente expressivos como estes. A alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal, e desperta no homem. No Bhagavad Gita, que é o Evangelho da Índia, depara-se-nos interessante diálogo entre Krishna e Arjuna, em que o primeiro ministra ao segundo importantes lições. Krishna, eu e vós tivemos vários nascimentos. Os meus são só conhecidos por mim, mas vós não conheceis os vossos. Conquanto eu não seja mais, por minha natureza, sujeito a nascer e morrer, contudo, todas as vezes que a virtude declina no mundo e que o vilão e a injustiça exorbitam, então eu me torno visível e, assim me mostro de era em era, para a salvação do justo, o castigo do mal e o restabelecimento da virtude. Tudo o que nos sucede neste mundo é a consequência dos atos anteriores. Somos o que pensamos, e os atos da presente existência amadurecem numa vida futura.
Assim como se deixam os vestuários velhos para se usarem novos, também a alma deixa o corpo para voltar a vestir novos corpos. Arjuna, como devo compreender-te, ó Senhor, quando dizes que tu foste quem viu Vivavaste? Ele viveu no princípio do tempo e tu nasceste há poucos decênios. Krishna, muitos. Já foram os meus nascimentos, ou renascimentos, e muitos também já foram os teus, ó Arjuna. Eu sou consciente deles todos, mas tu não o és. Nota: Bhagavad Gita quer dizer, a sublime canção da imortalidade. Fim da nota. Ao observador inteligente cumpre comparar este trecho com o Evangelho, segundo João, capítulo 8, v. 57 e 88. Disseram-lhe os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão. Afirmou-lhe Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão fosse feito, eu sou. Pois, ambos os evangelhos a mesma e grandiosa lição. Essa mesma sabedoria antiga, cujos princípios medulares são constituídos pela imortalidade, reencarnação e evolução do espírito, ainda nos acena uma fabulazinha, cuja finalidade é destruir o pavor da morte. Uma lagarta, em meio de sua grei, sentindo aproximar-se-lhe o entorpecimento que lhe anunciava o muito breve findar-se de sua existência rasteira, convocou, amargurada, suas amigas e lamentou: quanto é triste pensar que tenho que abandonar a vida, cheia de tantas promessas luminosas, ceifada em pleno verdor da mocidade, pela mão terrível da morte. Sou um exemplo vivo da impiedade da natureza. Despeço-me de vós para sempre. Amanhã não existirei mais. E, acompanhada de fartas lágrimas, encerrou-se em seu estojo mortuário e letargiou-se. Outra lagarta, a mais, observou tristemente: nossa irmã nos deixou e assim todas nós, uma após outras, iremos caindo sob a foice da grande destruidora, como a erva do campo se abate à passagem do alfange. E após prolongadas lamúrias, separaram-se com profunda mágoa. Ora, todos percebemos claramente a ironia desta historiazinha e rimos da ignorância dessa lagarta que, transformando-se em crisálida, não só continuava a viver sob outro aspecto, como evoluía para outra forma mais progredida. Todos os reencarnacionistas reconhecem na metamorfose da lagarta em borboleta, uma imagem muito oportuna da transformação que aguarda a todos os seres humanos, pois a vida persiste ainda e sempre, enquanto a natureza elabora suas transformações. No século V, a.C., um príncipe faustoso, Gautama ou Siddhartha, que depois ficou sendo universalmente conhecido por Buda, isto é, o sábio, santo ou iluminado, trocara suas roupagens de nababo pela estamenha de frade mendicante. Ao combater a injusta e revoltante instituição das castas sociais, em seu país, ensinou a seu povo a lei do karma de ação e reação, segundo a qual ninguém se libertara do samsara, roda dos renascimentos, enquanto não for homem perfeito. Há hoje cerca de 500 milhões de budistas. Aconteceu, todavia, com esta religião o mesmo que sucedera a outras remotas e recentes, foi deturpada e vendida a grosso e a retalho no balcão das negociatas. No cristianismo também se registra idêntico fenômeno histórico, em qualquer página da marcha da civilização. Pode-se afirmar que a doutrina do Nazareno só alojou apenas no cérebro ocidental, mas não desceu ainda ao coração. Tanto o budismo como o cristianismo, em sua pureza primitiva, são radicalmente contrárias às explorações econômicas do homem e às matanças fratricidas, pois tais atitudes o passam de torpes explorações feitas com o criminoso assentimento daqueles que querem ser os diretores espirituais e técnicos do mundo. Modernamente, Rabindranath Tagore, suave poeta e erudito espiritualista, notável pensador e autor de esplêndidos trabalhos Jardineiro do Amor, Lua Crescente, fala-nos, com o ritmo suave de sua poesia luminosa, de sua esposa que a morte levou tão cedo, aquela companheira que ele já amava numa existência anterior. Sejinarajadasa,
insigne escritor, conferencista, cientista e filósofo hindu, universalmente conhecido, autor de diversos livros entre os quais se cita como verdadeiro monumento de sabedoria, os Princípios Fundamentais da Teosofia, ensina magistrais lições à imortalidade evolutiva do espírito, esclarecendo brilhantemente as leis reencarnacionistas. Os trechos que se seguem pertencem ao seu esplêndido trabalho Deuses Encadeados. Se achardes interessante o conceito que vos oferecemos de que Deus reside em nós, e de que crescemos lentamente para nos assemelharmos a Ele pela acumulação de experiências de bondade e virtude, apenas um pequeno exame vos mostrará que o processo chamado reencarnação deve ser parte indispensável do método para aperfeiçoamento da alma. É verdade que os animais de maior evolução, os nossos queridos cães e gatos, que demonstram inteligência e afeto quase humanos, sobem os degraus da escala evolutiva um a um, e renascem como entes humanos de inteligência primitiva, entre os selvagens de mente simples. Isto, porém, é evolução, e, progredir do mais baixo para o mais alto. Qualquer renascimento de um ser humano como animal seria um retrocesso, coisa contrária à marcha da evolução. Em teosofia, pois, ensina-se que a reencarnação faz parte de um processo natural de evolução humana. Todavia, quando um indivíduo nasce na Terra, aparentemente pela primeira vez, como uma criancinha, tal não se dá. Ele já viveu na Terra muitas vezes, foi homem ou mulher em quase todas as raças e civilizações do mundo antigo, pensou nelas, agiu nelas e, por conseguinte, modelou pouco a pouco um caráter para si mesmo. Esse caráter não pode ter sido perfeito. Quando terminou sua última vida na Terra, tinha talvez muitos vícios e poucas virtudes. Quando renasce, volta com seu caráter. Naturalmente, o corpo material lhe é fornecido por seus progenitores, mas ele escolhe seus pais. Ao concluirmos algumas anotações, condizentes multiplicidade das existências na terra da península de Deccan, convida-nos a aceitar esta feliz conclusão: cada ser humano é seu absoluto legislador, é único dispensador de suas glórias e alegrias, como igualmente o é de sua própria obscuridade e fracasso. Cada indivíduo é, portanto, o operário que constrói o edifício de sua própria vida. Não fora assim, o mundo seria caos penumbroso ou Babel trágica, atestando a completa falência de todos os sentimentos nobres e de todos os atos humanitários. Justiça e retidão seriam meras utopias. 2. Raciocinando e concluindo. Fatalismo e pessimismo podem enquadrar-se na doutrina espírita. Essas duas doenças psíquicas, oriundas da ignorância humana, não se enquadram nas lições do espiritismo. O fatalismo é queimado pelo fogo dos renascimentos, e o pessimismo se pulveriza ante a luz radiosa da imortalidade evolucionária. Fatalistas e pessimistas são lagoas de águas estagnadas, isoladas do dinamismo da grande correnteza da vida universal. O conhecimento da verdade, relativa à evolução espiritual, através das vidas sucessivas, realiza no ser humano a impavidez serena do lutador, cônscio então do seu poder sobre as barreiras que surgem na gloriosa senda da evolução. E assim o Espiritismo desperta no homem a plena consciência da sua condição de imortal, despindo, não só de inúmeros inúteis preconceitos, como, especialmente, lhe dá novos alentos, descortinando-lhe horizontes vastos, encharcados de luz. Que dizer, pois, desse trágico destino, desse mistério cruel, que conduz uns indivíduos para o fastígio da glória ou para as fulgurações dos tronos, outros para o fundo lôbrego das masmorras ou para a lâmina inexorável das guilhotinas. Diremos que cada qual fará a colheita daquilo que semeou. A cada um segundo as suas obras, disse com muita ciência Rabi da Galileia. Afirmamos que a suprema justiça se vai aplicando no transcurso das incontáveis existências. Asseguramos que muitos e muitos ainda continuam presos nas garras de um passado comprometedor, violentos, cruéis,
usando e abusando pessimamente do seu poderio, do seu livre-arbítrio, que é relativo, ilimitado, repetimos, cada qual é responsável pelo seu próprio destino, é o forjador das grades dos calcetas ou das dores que o excruciam, assim como cada indivíduo é o dispensador de suas glórias, alegrias, saúde, liberdade, bem-estar. Somente a reencarnação é que pode esclarecer estes problemas, explicando e justificando tudo, afastando especialmente a ideia de uma única existência, esta que engendraria um Deus bárbaro, cruel, draconianamente injusto. Pensemos, raciocinemos, com serenidade, pontos que se seguem. Se a cura das chagas de um enfermo estivesse em nossas mãos, não curaríamos. Se o restabelecimento da vista de uma pobre mulher nos fosse possível, não a restabeleceríamos. Se o saneamento completo do corpo de todos os sofredores estivesse ao nosso alcance, então não os curaríamos. Se pudéssemos devolver os movimentos naturais e a alegria às crianças raquíticas, paralíticas, não o faríamos rapidamente. Se dispuséssemos de tal poder a ponto de sustar nos ares os milhares de bombas fratricidas, que arrasam lares e escolas, assassinando e deformando mulheres, velhos e crianças, não as assustaríamos, não as desviaríamos. Se nos fosse possível estancar as lágrimas da incompreensão, do desespero, da profunda angústia, de milhares de criaturas, porventura não o faríamos? Sinto que a resposta geral e firme é esta: sim. Pois bem, por que então Deus não o faz? Por que não soluciona Ele todos esses dramas dolorosos, que convulsionam interna e externamente as criaturas humanas, sendo Ele o Criador, o Todo-Poderoso? Somos acaso melhores do que Ele? Como responder a estas inquietantes perguntas, a estes tremendos problemas? Com evasivas? Com mistérios? Com ameaças? Com a imposição do pavor? Com longas e inúteis súplicas como vítimas implorando clemência a um soberano atroz? Compreendamos e assimilemos bem o seguinte, que responde, em boa parte, àqueles requisitos. Deus é antes de tudo a lei suprema do universo, é manifestação integral da vida, vida universal, inteligente. Ninguém o burla, ninguém o compra, ninguém o corrompe. São inúteis as promessas vagas, nebulosas. Não se comove, não protege, não persegue, não chora, nem odeia. Daí, a lei de causas e efeitos, daí indeclinável responsabilidade pessoal, a necessidade inexorável de milhares de seres humanos resgatarem, em novas encarnações, as crueldades, as violências, cometidas em preteridas existências. E o Espiritismo esclarece todos esses pontos, focalizando nesses problemas as luzes das suas encantadoras lições, plenas de conhecimentos, ricas de serenidade, iluminadas de esperança e de lúcidas consolações. 3. Na Terra das Pirâmides. Egito concorre generosamente para a causa da imortalidade ascensional. Hermes Trismegisto, o Cristo dos remotos conterrâneos dos faraós, fundou, há uns 44.000 anos, o Hermetismo, cuja característica é a ciência e o poder sobre as forças ocultas. Atualmente restam de sua doutrina apenas fragmentos, mas as pirâmides, as ruínas dos templos e os labirintos, com suas paredes cobertas de instruções hieroglíficas, falam de modo profundo das coisas transcendentais. Em rolos de páginas, que desafiam a obra destruidora do tempo, se encontram os remanescentes dos livros sagrados dos egípcios. Os misteriosos documentos podem ser consultados. As chaves, porém, de sua integral decifração, desapareceram. Champollion e outros egiptólogos não foram ainda além do ABC da sabedoria secreta dos hieróglifos. Concluindo, o hermetismo não só admite a reencarnação no reino nominal, como também, em forma evolutiva, a aceita em outros 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Antes de deixarmos a região encantadora das papoulas, que abrem risadas vermelhas, colorindo,
Ainda mais as plagas da esfinge. Apresentemos-lhes Egíptes, valioso livro em que Marius Fontane revela parte da transcendental filosofia do povo do país das múmias e dos sarcófagos. Antes de nascer, a criança viveu e a morte nada termina. A vida é um porvir, ela passa como os dias solares que recomeçam. A doutrina, hermética e profunda-se mais, aceita que o espírito vem realizando sua viagem pelos diferentes reinos da natureza. A pedra se converte em planta, a planta em animal, o animal em homem, o homem em espírito, o espírito em Deus. Heródoto, conhecido historiador grego, em suas pesquisas pelo país do Nilo, reafirma os mesmos conceitos. Eles afirmam que a alma passa de um ser que morre a um ser que nasce, e depois de ter percorrido o mundo terrestre, aquático e aéreo, vem animar um corpo humano. Vê-se, pois, que tanto quanto os reencarnacionistas de agora, sacerdotes e mais homens de apreciável nível intelectual tinham como ponto pacífico a pluralidade das existências no país da bela Cleópatra. Isto, mutatis mutandis, encerra um fato incontestável da vida universal. A evolução se desdobra da mulher ao homem. E a vida do homem se distende, no infinito do tempo, através da multiplicidade das existências, desde o selvagem mais rudimentar ao sábio mais santo ou ao santo mais sábio, como Vyasa, Krishna, Buda, Pitágoras, Cristo, Francisco de Assis. Atentemos no dizer de Buchner e de Aekener, em suas belas explicações relativas à evolução das formas, as quais, em sua ânsia de perfeição, se vão burilando com o cinzel das centenas de milhões de anos, desde a do obscuro e inconsciente protozoário até o vaidoso Homo sapiens. É a mesma evolução do espírito imortal através de formas lentamente progressivas, de que nos fala Flammarion em seu majestoso e profundo livro Mundo antes da criação do homem. A diferença entre os dois grandes sábios, Buchner e Flammarion, é apenas esta: o alemão admite somente a evolução das formas, da matéria coordenada e dirigida pela força que promana dela mesma. O francês aceita e ensina, além da evolução da forma nos moldes da doutrina do sábio germânico, mas isto ainda, do progresso ilimitado do espírito imortal através dessas mesmas formas e delas independente. Para o primeiro, a matéria é o único elemento real da vida, é a mater genetriz de todas as atividades motoras e sensoriais. Para o filósofo gaulês do Observatório Astronômico de Paris, o espírito é a inteligência que vem moldando, segundo o seu progresso, as formas que vai vestindo e desvestindo, no percorrer a grande estrada da evolução, que se distende da perfeição inconsciente, a mônada, a monera, o protoplasma, a afeição consciente, um Pitágoras, uma Confúcio, Jesus. 4. Indagações. Por que há homens felizes e homens infelizes? Porque o homem espírito é construtor da sua própria vida, é o operário da casa que ele mesmo edificou e na qual se encerrou, é o único dispersador de suas glórias e alegrias, bem como é o próprio forjador das duras cadeias de sofrimento a que se prende. Daí, o ninguém poderá alijar de si sua indeclinável responsabilidade pessoal. Nossa felicidade ou infelicidade depende de terceiros. A verdade fundamental é que somos a produto do passado, e seremos amanhã na consequência de nossas ações e atividades do presente. Os outros não respondem por nós, como nada pagamos pelos outros. A influência de terceiros em nosso destino é muito relativa, é secundária. Aliás, é muito significativo o ensinamento do Mestre quando sentenciou, a cada um segundo suas obras. Pode a divindade proteger-nos ou perseguir-nos? Claro que não. A felicidade que gozamos ou o sofrimento que amargamos não constituem favor nem perseguição da divindade, pois Deus é a justiça absoluta, que não protege, nem persegue a ninguém. Os homens sim é que se ajudam e se prejudicam mutuamente, segundo suas inclinações, afinidades, paixões. Por isso continuam eles divididos em partidos, em grupos, em nações,
em raças, que se guerreiam, ou se unem em alianças ora defensiva, ora destruidoras. Devemos fazer promessas, a fim de obter alguma coisa dos santos ou das divindades. Este é um costume religioso antiquado, desprovido do bom senso espiritual. É inútil tentar com dinheiro ou com promessas subornar leis divinas. As promessas religiosas constituem um jogo de interesses subalternos, em que se procura atrair a proteção dos santos, gênios tutelares ou divindades em troca de oferendas, óbolos ou de sacrifícios. Os espíritos elevados, superiores realizam o bem, praticam a bondade, independente de retribuição, de paga, da nossa parte. Quem faz promessa a um ser, a fim de alcançar qualquer objeto, está tentando ilaquear a dignidade desse ser, ou envolvê-la numa permuta de interesses. Devemos temer a morte. Não devemos temer o que, na realidade, não existe. Se nem o corpo morre, mas apenas se transforma, quanto mais o espírito que é permanente, indestrutível, evolucionário. O que existe veramente é a desencarnação e reencarnação do espírito, em sua marcha natural, progressiva e incoercível. Nada existe que seja verdadeiramente morto em a natureza. Devemos pensar em nossa salvação. Nossa salvação é coisa incompatível com as lições vitais do Espiritismo. Se existisse salvação, existiria também perdição. O que existe indubitável e logicamente é a evolução do espírito através de vidas sucessivas. Ninguém está salvo, como ninguém está perdido. Nenhuma ovelha do rebanho universal se perderá, porque a suma sabedoria, vigilante e onipresente, se manifesta imanente em tudo e em todos. Salvação, perdição, pecados mortais, morte, condenação eterna, cólera divina e queijando são velharias dogmáticas, fundamentadas no medo, medo sobretudo das perseguições e castigos divinos, tão ao sabor das religiões antigas. Como surgiu a ideia dos castigos divinos? Remontemos aos tempos em que a espécie humana, nas mais diversas regiões e épocas, começou a libertar-se do animalismo. Subjugada pelo terror que inspiravam as potências naturais, concebeu e viu no raio, no furacão, no terremoto, nas epidemias, nos trovões, as manifestações diretas de divindades irascíveis, cruéis, que se compraziam em torturar os homens. Daí o prestígio e o pavor de milhares de deuses, de Tupãs, de Júpiter, de Cíbeles, de Junos, de Saturnos, de Marduques, de Star, de Baal-Moloques, de Shivas, de Jeovás, de Tanis, de Alás, de Parabramas, de Zeus, de Osíris, de Vótans, cada qual em sua imensa corte, desde as musas e as graças dos gregos até Ondinas e as valquírias dos germanos. Como devemos agir, amedrontando as criaturas com castigos e ameaças ou procurando incutir conhecimentos? E funesto e retardatário o processo de ameaça e de castigos post-mortem. O terror da morte preconizada e ministrada pelas religiões antigas obumbra, escurece completamente a beleza, os encantos da vida. E tempo de se ir substituindo o cárcere físico ou mental das ameaças e das imposições jupiterianas pelas escolas da liberdade de consciência, de pensamentos, de livre análise, iluminadas pela sabedoria veramente espiritual. Por que comete o homem tantos erros? Porque sua razão ainda não desabrochou integralmente, ainda não lhe brotou no íntimo a verdadeira consciência da imortalidade evolutiva do espírito. Este peregrino do infinito, deixai-o, porém, em sua grande e inexorável luta, e ele adquirindo experiências necessárias e cultura espiritual, que ilustra e abranda, então sua razão poderosa arrancará a natureza a seus íntimos arcanos e conhecerá a existência de outros milhões de planetas esparsos pelos infinitos, onde habitam humanidade e suas irmãs regidas pelas leis supremas de sabedoria mental e mecânica celeste. E para se chegar a isso é que há inscrito, no frontispício dos astros e da vibração das moléculas, na suavidade do pássaro que canta ou no sentimento da mulher que chora,
esta legenda sublime, sempre para frente e para o alto, choca-se o espiritismo com os princípios de evolução dos sábios materialistas. E mister que se diga inicialmente que os maiores sábios do evolucionismo das formas são Buchner, Haeckel, Darwin, Fritz Müller, Spencer e outros. Suas teorias relativas à evolução, distendendo-se do protoplasma às formas animais, ou da mulher ao homem, são profundas e grandiosas, embora materialistas disseram mais verdades do que muitos espiritualistas dogmáticos, cristalizados, que não as puderam ou não as quiseram compreender. Qual a diferença fundamental entre essas duas correntes evolucionistas, a espírita e a materialista? A diferença essencial está em que os filósofos materialistas estudam e esposam o problema da evolução, apenas unilateralmente, apreciando só o drama evolucionário das formas, ao passo que os evolucionistas espíritas, bem como os teosofistas, os Rosa-Cruzes e os esoteristas, aceitam e ensinam essa evolução, e sabem e afirmam que através dessa longa cadeia evolucionária, o elemento essencial é o espírito, somos nós, e não o nosso corpo, que vem operando dentro da lei da multiplicidade das existências, sua marcha progressiva, ascendente. Cooperam brilhantemente no esclarecimento deste magno problema os grandes escritores espíritas, Kardec, Flammarion, Delany, Leon Denis, Oliver Lodge, G. Pauli Blavatsky, Aníbal Zante, Emmanuel, este com suas últimas e brilhantes mensagens vindas por meio de extraordinária mediunidade psicográfica do nosso sempre caro Francisco Cândido Xavier. Sejamos justos, não nos esqueçamos, todavia, que a civilização muito deve aos sábios materialistas do transformismo e do evolucionismo, pois, foram eles que, aqui no Ocidente, prepararam campo a fim de que, um pouco mais tarde, jorrassem as luzes do espiritismo no vasto cenário das atividades humanas. 5. Na pátria de Sócrates. Remontemos, em pensamento, a artística e sempre gloriosa Grécia, onde Orfeu lançou em tempos idos, de que nos falam Homero e Hesíodo, a religião da beleza e da harmonia. Tragamos à baila alguns de seus sós de primeira grandeza, ante os quais minha pobre cultura se dilui e desaparece. Pitágoras, o mais filósofo de todos os poetas seus contemporâneos, e o maior matemático entre todos os filósofos, dizia lembrar-se de ter sido Hermontino, Eufóbio e um argonauta, respectivamente, em suas 3 últimas encarnações. E autor dos 100 versos dourados, que constituem uma síntese maravilhosa de suprema espiritualidade e de nobreza. Os referidos versos terminam com esta gema de inapreciável valor. E ao deixarmos um dia o lado material, viveremos no além como um Deus imortal. Esse grande matemático acentuava tanto a ideia das vidas sucessivas que, quando seus alunos aprendiam este mistério e, dominados pelo entusiasmo, imaginavam terem sido célebres tiranos ou monarcas célebres no passado, inquiriam do mestre o que para ele, quando se julgavam tão poderosos, respondiam-lhes ironicamente, enquanto erais tão poderosos e os homens tremiam sob vossa autoridade, eu era galo simplesmente. Platão, o divino, fundador da Academia. 427 AC, não ocultava suas convicções imortalistas e reencarnacionistas. Em seus livros principais, Pedre, Pédon e Timeu, inúmeras são as enunciações afirmativas da preexistência e supervivência do espírito. Registremos aqui 4 pequenos trechos, colhidos, com facilidade, nas obras retrocitadas. O corpo é túmulo que arrastamos conosco, como o caracol arrasta a concha que o envolve. A ele nos unimos fatalmente em punição de algum delito. O corpo é casa de educação e correção. Sire est reminisci. E certo que os vivos nascem dos mortos e que as almas dos mortos tornam a nascer. E uma opinião muito antiga de que as almas, quando deixam este mundo, vão para os planos inferiores e daí elas saem e voltam à vida depois de terem passado pela morte.
Parece-me também que nada se pode opor a estas verdades e não somos enganados quando as aceitamos. Porque é certo que há uma outra vida, que as almas dos mortos existem, e as almas virtuosas estão melhor, e as dos maus, pior. Apolônio, de Tiana, extraordinário taumaturgo, cujos prodígios quase se igualaram aos do suave Rabi da Galileia, fora discípulo de Pitágoras e admitia a reencarnação como função normal da vida do espírito. Ninguém morre a não ser na aparência, da mesma maneira porque ninguém nasce senão aparentemente. Com efeito a passagem da essência à substância, eis o que se chama nascer, e o que se chama morrer é ao contrário, a passagem da substância à essência. Não nasce coisa alguma, nem morre, na realidade, mas tudo aparece para se tornar invisível em seguida. Dizendo-lhe respeito em terra incógnita, o barão de Ergonte escreve: 15 anos incompletos de existência e já longe do lar, na antiga Tarso, confundias os velhos sacerdotes do templo de Esculápio, que cursavas, combatendo os princípios das escolas platônica, epicúreas, a estoica mesmo, a todas preferindo a pitagórica. E os teus pressentimentos? Vias claro. Se continuássemos a espalmar as asas do pensamento sobre o berço da filosofia, a terra que, mesmo sob o domínio draconiano de Roma e da Macedônia, continuava dominando o mundo pelo espírito, traçando diretrizes luminosas nas ciências, letras, educação física, leríamos novas lições das vidas sucessivas, que cantam o poema da imortalidade, nas estrofes órficas. Era também a crença de Sócrates e de Empédocles. Se estes não manifestaram publicamente, com todas as particularidades, a palingênese espiritual, é porque o juramento iniciático não o permitia até certo ponto. Durante a longa noite medieval, de 395 a 1453, princípios reencarnacionistas sofreram um eclipse, e sua órbita pública, as escolas esotéricas tornam-se ocultas, de onde se derivou o nome de ocultismo. Assim tais ensinos permaneceram, até que nova aurora de liberdade permitiu o livre exame do pensamento. Terminemos este capítulo com uma expressiva afirmação de Hierócles, conhecido filósofo platônico século V. O princípio das reencarnações representa a única maneira de se compreender as vias e a justiça da providência. Fixemos, pois, na mente que imortalidade e reencarnação já eram assuntos importantes de que usavam cogitar ilustres sábios das escolas antissocrática, socrática e post-socrática. E Sócrates foi proclamado o mais sábio dos homens pela notável pitonisa, médium, de Delfos, num dos seus acatadíssimos oráculos. 6. Na Península Itálica. A Itália também tem concorrido para a consolidação dos princípios da evolução espiritual, embora Roma seja a sede da Igreja Católica, que, por interesse de ordem política e social, combate extremadamente a doutrina multiplicidade das existências e todas as outras ideias de libertação espiritual. Folheando Eneida Livre. 6. 679 a 751, do imortal Virgílio, depara-se-nos que o grande Vate aceitava, como ponto pacífico, a verdade reencarnacionista. Refere-se ao rio Letes, cujas águas absorviam avidamente, a fim de se esquecerem do passado ao tomarem novo corpo. Idêntica afirmativa faz a nova mitologia grego-romana, Pecomelin, com o simbolismo do rio do esquecimento. Não podemos furtar-nos ao prazer de transcrevê-la. Depois de um grande número de séculos passados nos infernos, as almas dos justos e as dos maus, que tinham expiado seus crimes expiravam a uma vida nova, e obtinham o favor de voltar à terra, habitar um corpo e associar-se ao seu destino. Mas, antes de sair das moradas infernais, deviam perder a lembrança da sua vida anterior, e para consegui-lo bebiam as águas do Letes, rio do esquecimento. A porta do Tártaro, que dava para esse rio, era oposta à que abria sobre o Cocito. Aí, as almas puras,
subtis e leves, bebiam com avidez essas águas, cuja propriedade era de apagar da memória todo vestígio do passado, ou de apenas deixar vagas e obscuras reminiscências. Aptas então para entrar na vida novamente e a sofrer-lhe as provações, as almas eram chamadas pelos deuses a tomar nova encarnação. Todavia, Enéas avista num canto do vale um bosquezinho isolado. As águas do leste banhavam esse lugar tranquilo. Nas margens do rio volteava uma multidão de sombras de todas as nações do universo. Enéas, surpreendido, pergunta a seu pai qual é esse rio, e por que todas estas sombras parecem tão apressadas na margem. Estas almas, respondeu Anquises, devem animar novos corpos, é por isso que vêm em multidão às margens deste rio, cujas águas, que a largos goles bebem, lhes fazem perder a lembrança do passado. Desde há muito tempo, meu filho, desejo fazer-vos conhecer aquelas almas, que devem formar vossa gloriosa posteridade. Meu pai, interrompeu Enéas, é crível que estas almas voltem à terra para animar novamente corpos mortais? Será possível que desejem com tanto ardor ver de novo a luz e que tenham tanto gosto para esta infeliz vida? A revelação da pluralidade das vidas está claramente exposta neste trabalho. Pois, como se vê, a necessidade imprescindível de que a reencarnante beba as águas do leste ou do esquecimento, a fim de que um pesado velório desça entre esta e a última existência. Nessa mesma mitologia há, veladamente, outras explanações que reafirmam a medida soberanamente justa da palingênese espiritual. Ora, para as mentes esclarecidas nem tudo em a mitologia e fábula é fantasia. Quantos e quantos ensinamentos magníficos ali se encontram, simbolicamente camuflados em produções imaginativas. Folheando as páginas da Divina Comédia, o pesquisador paciente e imparcial deverá deter-se ante a versos sumamente expressivos do taciturno florentino que, além de perfeito artista, possui algo de sublime transcendentalismo. Estamos com Ozanam, conhecido escritor, quando reconhece que o traçado da Divina Comédia segue muito de perto das linhas mestras da iniciação antiga na doutrina dos renascimentos. Apreciem os adversários da preexistência e mais os da supervivência do espírito o alto significado destas concepções. Macome da animal devegnafante, non vedito ancor, que esto é tal ponto, Scipio sábio de Tigea fez errante, purg. C. 25, v. 61 traço. Aquele tempo não oferecia ambiente em que se pudessem lançar as grandes ideias fundamentais da vida. Mesmo assim, Dante avançou ainda mais, esposando a ideia de que o animal se transforma em homem selvagem. Anima fata la virtute ativa, qual de una pianta, intanto diferente, chic est in vie que la é, gia riva. O comentador apanhou muito bem o sentido dos versos do grande Alighieri. L'uomo vive prima la vita dell'impiante, poiché la degli animali, poi la propria dell'uomo, scella razionale. Ora, está potentíssimo que o pessimista e fervoroso apaixonado da linda Beatrice, não só admitia a pluralidade das existências para os seres humanos, como também aceitava que o espírito hominal vem de muito longa viagem, atravessando evolutivamente os reinos, mineral, vegetal e animal. Concorda, pois, o imperecível dramaturgo, em gênero, número e caso, com os remotos hindus e egípcios. Atualmente na Itália há grandes cérebros que incluíram em sua filosofia os princípios da multiplicidade evolutiva das existências e, ipso facto, imortalidade do espírito, com sua inseparável responsabilidade sempre construtora. Registremos aqui opiniões de comprovada capacidade moral e intelectual. Innocenzo Calderoni, diretor da filosofia Deus Ciência, uma lei de evolução do ser que, através das etapas indefinidas do seu futuro, acaba por atingir uma consciência pessoal e perfeita. Seu Zuretti, professor da Universidade de Palermo,
Certamente que a reencarnação terá consequências morais incalculáveis, segundo o maior ou menor bem das vidas anteriores. Francesco Porro, professor da Universidade de Genova, o valor moral e social da doutrina da reencarnação ressalta, da maneira mais clara e mais evidente, das palavras de Giuseppe Mazzini, acerca das existências sucessivas. Paulo Vescosi, jornalista, intersábios do Oriente e do Ocidente, que admitiram esta doutrina, encontra-se Dante Alighieri, que se cria a reencarnação de Trajano. Giuseppe de Giorgi, engenheiro em Palermo, creio que o fenômeno mais notável, que melhor milita em favor da reencarnação, é o dos calculadores prodígios, entre os quais se encontram crianças de 3 a 10 anos. M. Antonio Taranto, ex-conselheiro da corte de Palermo, encontram-se traços dela, mais ou menos manifestos, nas obras de Franklin, Victor Hugo, Goethe, Fichte, Schelling, Lessing e Hum. Este declarou que a reencarnação é a única doutrina da imortalidade digna de ser tomada em consideração por um filósofo. Ernesto Volpi, diretor do Vacilo Espiritista, de Milão, devido a fatos magnéticos espíritas, ligados a outras circunstâncias da minha vida que cheguei à inabalável convicção de que conheci minha esposa atual em outras existências terrestres e de que, por afeição, com ela me havia casado em todas essas existências. Ernesto Bozano é hoje uma das maiores glórias do Espiritismo. Grande e dedicadíssimo estudioso dessa ciência e filosofia, aprofundou-se nos conhecimentos, de tal sorte que oferece ao mundo dos que estudam, raciocinam e se libertam, livros surpreendentes, verdadeiros repositórios de investigações rigorosas, conclusões indestrutíveis. Entre duas obras primorosas, leiam-se, Verbo e Gratia, estas duas, Metapsíquica Humana e a Crise da Morte, e ter-se a ideia bem assentada desse grande cientista e intelectual espírita. Gino Trispioli, advogado e professor em Milão, uma das mais belas e expressivas culturas do espiritismo universal. Verdadeiro cantor da imortalidade, da reencarnação e da evolução. A cooperação Trispioli é uma das mais notáveis, pelo seu cunho científico. A ciência moderna, oficial, não pode contradizer, com bases razoáveis, um manancial de esplêndidas afirmações que o emérito advogado eminente em suas obras. Destas, 3 se destacam pelo seu incontestável valor. La Vita, Ultrafania e Reincarnazione. Gino Trispioni é um dos grandes heróis da vera espiritualidade, uma existência excelsa consagrada ao levantamento intelectual da humanidade, no que diz respeito à sua libertação espiritual pelos portais da razão, da lógica e da evidência dos fatos. 7. Raciocinem conosco os materialistas. Quando as ondas luminosas chegam aos nossos olhos, penetram pelas nossas pupilas, e formam na retina o quadro encantador de uma paisagem que se desdobra ante a nossa vista, são acaso os órgãos visuais que têm a consciência da beleza, a sensação do valor estético, que sente a empolgante perspectiva, que se comovem ante o jogo maravilhoso de luzes e sombras de vibrações e nuances. São acaso os órgãos visuais que realizam depois o juízo artístico, a apreciação puramente sentimental. Claro está que é o espírito que, embora jungido à matéria, como artista ao seu instrumento, possui a sensibilidade impressionada pelo belo, a sentimento estético e as faculdades de discernimento e apreciação. Que podem saber os órgãos auditivos das finíssimas emoções que produzem as músicas de Chopin, de Strauss, de Elise, de Beethoven. São tais órgãos acaso que sentem, que se emocionam ao contacto das expressivas harmonias. Ora, compreendamos que os centros auditivos estão para a arte e para a beleza da música, como os aparelhos receptores de rádio estão para os seus ouvintes, são aparelhos receptores apenas. Que entendem os centros táteis, das sensações que produzem as mãozinhas de pétalas das crianças que acariciam as faces da mãe inundada de alegria.
Como raciocinaria a epiderme relativamente ao mundo de sensações delicadas e subtis promanadas dos beijos que se permutam os seres verdadeiramente enamorados? Que poderá entender o centro da memória, localizada por alguns nas células nervosas, por outros nos grupos de neurônios e, por terceiros, em certas circunvoluções do cérebro, do amor que revive uma recordação, ou do ódio que ressurge na lembrança de uma tragédia longínqua no tempo e no espaço. Ou simplesmente da recordação imaterial de uma palavra que feriu nossa sensibilidade, há alguns anos. Quais as leis biológicas que geram as subtis percepções estritamente incorpóreas, as intuições integralmente imateriais? Quais os princípios fisiológicos que formam pensamentos rigorosamente abstratos, no recesso da consciência? Quais os órgãos físicos que coordenam ideias e tomam deliberações, num mundo essencialmente subjetivo? No prazer e na dor, na tristeza e na alegria, no desejo e na paixão, na simpatia e na saudade, em todo o trabalho da mente ou em toda a determinação da vontade, o cérebro desenvolve uma função puramente fisiológica sob o impulso e a direção do espírito, que é a única força psíquica, ativa, inteligente, e que é o verdadeiro homem em sua individualidade moral, em suas expressões espirituais. 8. Na pátria de Victor Hugo, berço por excelência da democracia, a França continua sendo, no conceito das nações, uma das pioneiras da liberdade de consciência e de pensamento. A terra de Voltaire é uma das mais preciosas joias do colar das nacionalidades de elevado nível cultural. O país dos antigos gauleses prima, especialmente, no campo das indagações psíquico-filosóficas. O espiritismo codificou-se na França, e da França continuam a partir ondas luminosas argumentando favoravelmente a essa grande revelação que, no seu caráter progressivo, se vai multiplicando em qualidades e possibilidades. A máter geradora dos grandes enciclopedistas, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Helvécio, Cabanis, inspiradora espiritual do mundo, merece de todos, e Maximé, dos reencarnacionistas, o voto permanente de sua admiração e mesmo de seu amor. Façamos um voo retrogradativo, remontando às origens da história sempre cavalheiresca e nobre da pátria de Victor Hugo. Falemos dos druidas e dos gauleses, dessa brava gente, cujo símbolo de independência é Vercingetorix, que vendeu muito caro a Júlio César a conquista das Gálias. Citar todos os grandes nomes, que sentiram a beleza e a lógica da imortalidade e da pluralidade das existências, não é fácil. São muitos. Diremos, resumidamente, com alguns deles, algo a respeito do assunto vertente. Victor Hugo, estrela de primeira grandeza da mentalidade nova e liberta de França, sua luz, desde há muito, transpôs as fronteiras da pátria e é hoje um penhor de legítima glória da humanidade. Seu nome enche todo um século e se perpetua no tempo e no espaço, como um dos maiores educadores e instrutores de povos e gerações. Sim, legítima glória da humanidade, porque o autor de Os Miseráveis passou à posteridade e conquistou lugar no panteão da história, como revérbero de luz iluminando as estradas da dignidade, da solidariedade humana, do respeito à vida alheia, a fim de que o planeta conseguisse melhores dias, num amplo ambiente de sincera fraternidade universal. Ouçamos aqui apenas parte de sua resposta aos materialistas. Quem pode dizer que eu não tenho percorrido os séculos? Não acreditais nas mudanças de personalidade, isto é, nas reencarnações, sob pretexto de que não vos recordais das existências anteriores? Mas como havia de ficar impressa em vós a recordação dos séculos passados, quando não vos recordais de 1001 cenas da vossa vida presente? Desde 1802, tem havido em mim 10 Victor Hugo. Pensais vós que eu me recordo de todas suas ações e de todos os seus pensamentos? Quando eu tiver atravessado o túmulo para de novo encontrar uma outra luz, todos estes Victor Hugo serão de certo modo estranhos para mim, mas é sempre a mesma alma.
Eu sinto em mim toda uma vida nova, toda uma vida futura. Sou como a floresta que tem sido abatida diversas vezes. Os novos rebentos são cada vez mais fortes e vivazes. Eu subo para o infinito. Tudo resplende sobre a minha fronte. A terra dá-me a sua seiva generosa, mas o céu ilumina-me com os reflexos dos mundos entrevistos. Dizeis que a alma é apenas a expressão das forças corporais. Então, por que é que a minha alma é mais luminosa, quando as forças corporais estão prestes a abandonar-me? O inverno desceu já sobre a minha cabeça, mas uma eterna primavera floresce em minha alma. A esta hora respiro os lilazes, as violetas e as rosas, como aos 20 anos. Quanto mais me aproximo do termo, melhor escuto em volta de mim as imortais sinfonias dos mundos que me chamam. Há meio século que traduzo meu pensamento em prosa e em verso, histórias, filosofias, dramas, romances, lendas, sátiras, odes, canções, etc. Tenho tentado tudo, mas sinto que não disse a milésima parte daquilo que existe em mim. Quando me deitar no túmulo, não direi como tantos outros, terminei a minha viagem. Não, o túmulo não é um impasse, é uma avenida. Ela se fecha sobre o crepúsculo, mas volta a abrir sobre a aurora. Nota: tendo voltado à pátria espiritual, Victor Hugo achou grande afinidade no mediunismo psicográfico de Zilda Gama, uma distinta e modesta senhora residente em Minas. Através da mediunidade mecânica de Zilda, Victor Hugo nos presenteou com esplêndidos romances doutrinários, Na Sombra e na Luz, Do Calvário ao Infinito, Redenção. Estão otimamente escritos. É muito difícil encontrar-se obra semelhante em valor literário, conceitos filosóficos e conhecimentos psicológicos, simultaneamente. Não ficam a dever as mais bem reputadas produções dos nossos melhores intelectuais patrícios. Fim da nota. Camille Flammarion, notável astrônomo que fez grande renome, vazando sua nobilíssima existência na difusão de luzes à humanidade. Foi um autêntico herói. Não desses que cimentam sua glória nas destruições, nas matanças ou na exploração econômica dos seus semelhantes, mas, dos raros apóstolos do saber e do bem, que pontilham de ouro as páginas escuras da história da civilização, foi um super esclarecido propugnador do espiritismo e da pluralidade dos mundos habitados. Cientista, astrônomo, pensador e escritor de rara envergadura, legou à posteridade de trabalhos gigantescos, o grande cultor e difusor das verdades imortais da preexistência e postexistência, e da progressividade infinita do espírito, ofertou-nos entre muitas outras, estas joias de elevado quilate, que recomendamos aos nossos leitores: Narrações do Infinito, Urânia, Pluralidade dos Mundos Habitados, O Mundo Antes da Criação do Homem. Flammarion, secundando a diversos espíritas ilustres, e secundado por outros ilustres espíritas, foi um ardente defensor da pluralidade e das mundos habitados. Que é a Terra senão um átomo perdido no espaço? Que é o próprio Sol senão uma modesta estrela de quinta grandeza, desconhecida no meio das muitas dezenas de milhões de estrelas que formam a gigantesca Via Láctea? Que são Sirius, Canopus, Arcturus, Antares, Pollux, senão astros luminosos ao pé das quais o nosso Sol é como uma vela de sebo ao lado de possante refletor. E quem sabe das cores, das formas, das dimensões e das distâncias monstruosos, que caracterizam os muitos milhões de estrelas, cometas, planetas, satélites. Se há vida, animálculos, micróbios todos com elementos de defesa, multiplicando-se, lutando, em todos os lugares, até no ar e nas gotas d'água, como podemos negar que a mesma vida não se manifeste em milhões de mundos ciclopicamente maiores do que a Terra, espalhados pelos espaços imensuráveis? Prestemos atenção neste expressivo ensinamento que vem até o nosso desejo de aprender, saber, indagar. Quando o Sol, gradualmente resfriado, pela constante irradiação,
chegar ao estado da Terra, contará sob uma crosta sólida e escura, um núcleo colossal de matérias ígneas e explosivas, presa sob sua casca. Será, pois,